Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Que o Verbo feito carne diviniza o homem, ou seja, o Verbo feito carne diviniza cada ser humano. Assim comenta Santo Hipólito. Sexto dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos cantando com os anjos do Senhor. Glória a Deus no mais alto dos céus. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento do vosso Filho, como homem, nos liberta da antiga escravidão do pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
No Santo Evangelho de hoje, neste sexto dia da oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos ontem, no quinto dia da oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, José e Jesus, e a profecia de Simeão. Simeão, justo e santo, andava na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E Simeão veio ao templo para apresentar o menino Deus e profetizou. Como bem sabemos, na profecia de Simeão, a espada transpassou o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria pela primeira vez, quando Simeão profetizou: este menino será causa tanto de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e o menino Deus nos braços de Simeão que profetizou. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, continuando no capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas, da apresentação do menino Deus no templo por Simeão, hoje, continuando, encontramos uma profetisa que se chamava Ana. Ana também como Simeão. Ana era filha de Fanuel, era de uma tribo. Que tribo era Ana? Ana era da tribo de Aser, e Ana também era de idade muito avançada. E Ana, toda a sua vida, buscando verdadeiramente a Deus. E quando jovem, Ana tinha sido casada, e Ana viveu 7 anos com o marido. Depois Ana ficou viúva, e já estava com 84 anos de idade. E Ana, depois que ficou viúva, só ficava no templo louvando a Deus, buscando verdadeiramente a Deus, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana vivia no recolhimento em Deus. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Ana chegou o momento e começou a louvar a Deus e a falar do menino Deus, e todas as pessoas esperavam a libertação de Jerusalém. E a libertação chegou. A libertação chegou. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, como nós vimos na primeira leitura do dia da noite santa de Natal. Para o povo que andava nas trevas surgiu uma grande luz, que o menino nasceu, o seu nome é Príncipe da Paz, Deus Forte. E aqui, hoje, neste sexto dia da oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ana louvando a Deus e falando do menino Deus. E ontem, o menino Deus foi apresentado por Simeão. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, de se cumprirem tudo conforme estava escrito na lei do Senhor, que o menino Deus foi apresentado no templo, Maria e José voltaram com o menino Deus para Nazaré, sua cidade, depois que ele foi apresentado no templo por Simeão, e Ana profetizou. E o menino Deus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, que ele é a própria sabedoria. E a graça de Deus estava com ele, que ele é o Deus Salvador, o Deus que se fez humano, para todos terem a vida, para que todos sejam divinizados. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi apresentado por Simeão.
e Simeão profetizou. E depois Ana também, que Ana profetizou também. Ana começou a louvar a Deus, e Ana falou do menino, de todas as pessoas que esperavam a libertação. E todas as pessoas esperavam libertação. Que todos os seres humanos profetizem como Simeão, como Ana. Sejam todas as pessoas, jovens, adultos e idosos. Que Ana, de idade avançada, Ana, idosa, e profetizou e começou a louvar a Deus e dar graças a Deus e a bendizer ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, que se fez humano para todos terem a vida eternamente. Saibamos profetizar como Simeão, como Ana. E Ana vivia no templo servindo a Deus, louvando a Deus em todos os momentos com orações, buscando verdadeiramente a Deus. Simeão, que nós vimos ontem, buscava verdadeiramente a Deus. E Ana buscava verdadeiramente a Deus. Que todos os seres humanos saibam buscar verdadeiramente a Deus, como Ana, como Simeão. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos como Simeão. Sejamos como Simeão. Sejamos como Ana. Saibamos profetizar, servir a Deus com jejuns e orações. Busquemos verdadeiramente a Deus e estejamos rezando uns pelos outros.